Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Guilherme novamente e hoje um tema muito importante para as provas de vestibular: ondulatória. Um dos assuntos que de uns anos para cá tem caído muito em todos os vestibulares do Brasil e temas muito importantes da ondulatória estão sendo muito explorados inclusive pelo Enem. Interferência de ondas, a parte de acústica, né? Então esse é um curso extremamente importante, tá bom? Vamos junto falar de ondulatória? E a primeira coisa importante do curso de ondulatória é o conceito de onda. O que é uma onda? Olha, nós temos diversos tipos de onda, né? Com várias classificações diferentes, tá? Mas o primeiro ponto importante, de maneira geral, uma definição que atenda a todas as ondas, tá? Onda não transporta matéria. Tem que ficar claro isso. Isso é um conceito físico muito importante. A onda, ela é uma propagação de energia, tá certo? Então nós podemos entender que essa onda é como se ela fosse uma perturbação que se propaga no meio, tá certo? Então, uma perturbação que transporta energia. Tá joia? Então, como eu falei para vocês, onda não transporta matéria. Vamos deixar isso claro aqui, ó. Sem o transporte de matéria. Beleza? Então, esse é um ponto muito importante. Definição de onda, né? O que é uma onda? De maneira geral, pode ser onda mecânica, pode ser eletromagnética, todas as ondas, elas transportam energia, mas não transportam matéria. Tá legal? Então, pensando nisso agora, nós começamos a fazer algumas classificações, né? Classificações de acordo com várias estruturas. E a primeira classificação que nós fazemos é com relação ao tipo de onda, com relação à natureza dessa onda, né? Como é que ela se comporta, como é que é a sua estrutura, tá? Então, pensando na natureza das ondas, vamos lá. Natureza das ondas. Pessoal, pensando na natureza das ondas, então nós temos dois tipos, tá? O primeiro tipo é o da onda mecânica. O que é uma onda mecânica? Olha, se você pensar numa situação bem simples, cotidianamente nós recebemos energia do Sol, né? Essa energia ela vem na forma de luz, na forma de calor. Mas como que essa energia é gerada? No Sol ocorre uma fusão nuclear. Você está fundindo átomos de hidrogênio e essa fusão de hidrogênio gera o hélio. E a diferença de massa entre os dois átomos de hidrogênio e o hélio, que é uma diferença pequena, ela se transforma em energia. Tá? Então é como se fosse, vamos pensar um exemplo prático, né? Se você imaginar como se fosse uma bomba atômica, só que na bomba atômica ocorre o inverso, ocorre uma fissão nuclear. E é um processo ruidoso, né? Então no Sol você teria também um processo ruidoso, como se fossem várias bombas explodindo milhares de vezes por segundo, tá certo? A pergunta é, por que nós não ouvimos esse barulho que ocorre no Sol? Porque do Sol até a Terra, nós não temos matéria, predomina o vácuo. Então, uma onda com essa estrutura, uma onda que precisa de matéria para poder se propagar, como é o exemplo do som, né? Então, é chamada de onda mecânica. Legal? Então, a definição de onda mecânica é uma onda que se propaga através dos meios materiais. Tá joia?
Então, como nós acabamos de discutir, o melhor exemplo de onda mecânica são as ondas sonoras. Tá joia? E aí também outros tipos, né? Ondas em cordas e assim por diante, tá? Muito bem. Então, onda mecânica precisa de um meio material, né? Então, não tendo um meio material, vamos deixar aqui entre parênteses, é uma onda que não se propaga no vácuo. Beleza? Então, a onda sonora não se propaga no vácuo. Tá joia? Muito bem. Dessa maneira, pessoal, essa é a primeira estrutura que nós temos com relação à natureza das ondas. Entretanto, no final de 1800, um físico muito inteligente, um físico matemático muito inteligente, chamado James Clerk Maxwell, foi o cara que entendeu o que era uma onda eletromagnética. Ele estava estudando vibrações de campos elétrico e magnético, compôs as suas equações, as chamadas equações de Maxwell, que são equações que regem todo o eletromagnetismo, né? E aí, então, disso é que surgiu o conceito e o entendimento um pouco melhor dessas ondas que até então eram muito desconhecidas na época, não se tinha muita noção de como isso funcionava direito, tá? Lógico que tem muita história por trás disso, mas o Maxwell foi o cara que deu o ponto final, né, para o entendimento disso aí, tá certo? Então nós vamos falar agora das ondas chamadas eletromagnéticas. Bom, o próprio nome já mostra para nós a estrutura dessa onda, né? Olha lá, ó, onda eletromagnética. Então nós podemos entender que essa onda ela é uma vibração de campos elétrico e magnético. Beleza? Então vamos lá. Essa vibração dos campos elétrico e magnético, ela acontece de maneira perpendicular entre eles, tá? Então vamos supor que o pincel azul fosse o nosso campo elétrico e o pincel vermelho o campo magnético, ou o contrário, tanto faz, tá? Então eles estão vibrando dessa forma, sempre formando um ângulo de 90 graus entre os campos. E esse pincel em preto, ele forma aqui a direção e o sentido de propagação dessa onda. Então você tem a vibração tanto do elétrico quanto do magnético sendo perpendicular à propagação dessa onda, tá certo? Então algo mais ou menos assim, ó. Então vamos supor que isso aqui fosse a direção e sentido de propagação da onda e que você tivesse o campo elétrico vibrando aqui. Então, em vermelho, aqui a vibração do campo elétrico. Vamos colocar um Ezinho aqui, ó, símbolo de campo elétrico. E, de maneira perpendicular à vibração do elétrico, nós teríamos aqui a vibração do magnético, que é esse cara aqui em azul. Olha lá. Campo magnético, vamos colocar o símbolo B aqui. Tá joia? Muito bem. Então essa seria a estrutura da onda eletromagnética, vibração de campos elétrico e magnético de maneira simultânea, né? Então, o Maxwell entendeu que essas vibrações, elas vão se compensando. Então, a vibração do elétrico gera o magnético, a vibração do magnético gera o elétrico, e aí a onda ela vai se propagando dessa maneira no espaço, tá? Só que quando nós falamos em onda eletromagnética, nós convivemos diariamente com essas ondas, né? E nós temos diversos tipos de ondas eletromagnéticas, e o que muda de uma para outra é um detalhe muito simples. Todas as ondas eletromagnéticas são desse tipo aqui, tá certo? São ondas que têm essa estrutura. Mas o que diferencia uma onda da outra? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então eu vou ter que apagar esse cantinho aqui. Então para isso eu vou dar um minutinho aqui, se você quiser pausar o vídeo,
Aí você pode ir fazendo as suas anotações, tá legal? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar agora dos diferentes tipos de ondas eletromagnéticas que nós temos, tá? Você fala, bom, como são os tipos de onda, né? Então, esses tipos nós chamamos na física, eles estão aqui dentro do que a gente conhece de espectro eletromagnético. Muito bem. Como eu falei, então, o espectro eletromagnético, todos os tipos de onda eletromagnética que nós temos, dividido, né? Então, nós começamos aqui com as ondas de rádio. Tá joia? É o primeiro tipo de onda eletromagnética que nós temos. As ondas de rádio são muito utilizadas nas comunicações de maneira geral, né? Depois nós temos as micro-ondas, que também, de certa forma, são utilizadas em comunicações. E também, se você lembrar do aparelho, né, de micro-ondas, o forno de micro-ondas que nós temos em casa, né, nós temos essas ondas ali, tá? Aí depois uma radiação que é muito comum para nós seres humanos. O nosso corpo está constantemente emitindo e ao mesmo tempo absorvendo radiação na faixa do infravermelho. Muito bem. Depois da radiação infravermelho, aí a parte que nós conseguimos enxergar. Então existe uma frequência do espectro que sensibiliza o olho humano. E aí, então, essa frequência ficou conhecida como luz visível. Tá joia? Aí depois da luz visível, novamente, radiações em que a gente não vê, tá? Começando aqui com a radiação ultravioleta. Depois os raios X. E por último, raios gama, que são os raios que têm a maior frequência do espectro. Então, nesse sentido aqui, ó, a frequência ela está aumentando. Vamos colocar uma seta, então? Olha só, essa divisão, e é isso que eu gostaria que vocês percebessem, quando nós falamos, o raio gama e a onda de rádio, por exemplo, o que eles têm de diferente um do outro? Eles estão nos extremos opostos aí do espectro, né? O que o raio gama tem de diferente da onda de rádio? O raio gama é tão prejudicial para nós, seres humanos, mas o que muda no raio gama e na onda de rádio? Ambos são feitos dessa forma. Ambos têm essa estrutura aqui. A única diferença é a quantidade de vibrações que esses caras possuem. O raio gama ele tem uma vibração altíssima, se comparada à onda de rádio. Então é por isso que ele tem uma energia muito grande. A frequência ela está ligada com a energia da onda, tá certo? Então o raio gama, por isso que ele é um raio extremamente prejudicial para nós seres humanos, tá? Então a única diferença entre eles é a quantidade de vibrações que eles fazem por segundo, ou seja, a frequência. Então nesse sentido dessa seta que eu coloquei aqui, você tem um aumento da frequência de vibração desses raios. Tá legal? E aqui nós temos, de maneira geral, claro que existem mais subdivisões, né? Ultravioleta A, ultravioleta B, e assim por diante, tá? Mas aqui o importante é que vocês tenham em mente o espectro de maneira geral, tá? Professor, seria importante saber o espectro de cabeça? É bom você ter essa noção. Algumas provas de vestibular gostam, muitas vezes, de colocar exercícios em que ele pergunta para você, são ondas eletromagnéticas. E aí ele te dá várias opções. Né? Então muita gente faz confusão. De repente ele coloca lá ultrassom, infrassom, né? E aí a gente acaba, na hora, caindo nessas armadilhas. Né? Então toma cuidado, tá? Onda eletromagnética ou qualquer uma dessas. Saiu daqui, aí nós não temos mais eletromagnética. Infrassom, ultrassom, é tudo onda sonora mesmo, tá bom? Legal? Então aqui ele pause, porque agora nós vamos apagar para dar continuidade nas anotações, tá? Vamos lá, pessoal. Beleza. Então é o seguinte,
Continuando aqui nas classificações das nossas ondas, esse começo, ele é um começo muito importante, tá? Justamente para criar essa base, né? Porque lá na frente nós vamos precisar, por exemplo, a hora que nós estivermos falando, olha, apenas ondas de certa estrutura passam por um determinado processo, então é bom nesse momento você ter a visão dessa estrutura que nós estamos falando, tá? Então, são essas classificações que a gente está fazendo aqui, né? Então, a segunda classificação, pessoal, nós vamos analisar a onda por vibração, tá certo? Então, vamos pensar aqui, ó, numa classificação de acordo com a vibração das ondas. Lembra que nós, nesse começo, logo na definição do que era uma onda, nós discutimos a respeito de uma perturbação que vai se propagando por um meio, tá certo? Essa perturbação, muitas vezes, ela põe partículas desse meio para vibrar, tá? Vamos pensar no caso da onda sonora. A onda sonora, ela vibra as partículas do meio, e é por isso que o nosso ouvido consegue reconhecer o som. Nós temos estruturas que são sensíveis a essa vibração das partículas, né? São membranas que nós temos, e essas membranas, então, elas recebem a vibração das partículas do ar. E aí, com isso, nós conseguimos captar o som, tá certo? Então, é importante você perceber que as ondas, elas geram vibrações em partículas. E aí, dependendo da forma como essa vibração se estrutura, nós também podemos classificar as ondas em dois tipos, tá? O primeiro tipo é o da onda chamada transversal. Pessoal, nós chamamos a onda de transversal quando ela possui uma direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Vamos lá? Então, direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Como isso funciona? Vamos supor que nós temos uma corda. Aquele desenho clássico de onda que a gente está acostumado a fazer desde que a gente é pequenininho, né? Toda vez que alguém fala para você, desenha uma onda, o pessoal vem e faz uma figura parecida com isso aqui, né? Então, se você imaginar um ponto dessa corda, vamos supor que isso aqui seja uma corda em vibração, tá legal? E se você selecionasse um ponto dessa corda, esse ponto, vamos supor que seja esse aqui, ó. Como é que estaria vibrando esse ponto? Para você entender isso, se imagine no mar, tá? Mas o mar, ele é uma onda mista, e muitas vezes nem é uma onda, porque às vezes ela já quebrou e deixou de ser onda, né? Então, às vezes você tem ali realmente uma propagação de matéria. Então, mas para você entender direitinho, você teria que estar lá mais profundo no mar, tá? Uma região perigosa para estar, né? Nós, numa praia, por exemplo, não podemos estar, só se você estivesse de barco, né? Então, se você estiver numa região dessa, imagine uma rolha, onde as ondas não estão quebrando. Então, vem aquela onda e passa e vai embora, né? Então, uma rolha, nesse momento, ela estaria fazendo um movimento harmônico simples, um MHS. Ela fica oscilando ali, tá legal? Então, essa vibração da rolha seria a vibração desse ponto em vermelho que nós estamos selecionando aqui. Então, esse ponto, conforme a onda passa por ele, ele fica vibrando aqui, ó, para cima e para baixo. Então, esta direção em vermelho representa a direção de vibração desse ponto. Agora, se você perguntar como é que está a propagação da onda nesse momento, veja, a onda ela está se propagando para a direita, por exemplo, tá? Então, essa onda ela está andando aqui, ó, nesse sentido e nessa direção. Então, aqui essa seta em azul representando a direção de propagação dessa onda. Tá legal?
percebeu que a direção de propagação e a direção de vibração são perpendiculares? Então, isso é o que a gente entende como sendo uma onda transversal. Tá joia? Bom, pergunta, né? Então, quais são exemplos de ondas que são transversais? Olha, se você lembrar na concepção da onda eletromagnética, lembra que nós colocamos um campo elétrico vibrando aqui, um campo magnético vibrando aqui, e a propagação da onda dessa maneira, tá? Então, qualquer um dos dois que você escolha, o elétrico ou o magnético, se você comparar com a propagação, forma 90 graus. Então, nós podemos citar como exemplo todas as ondas eletromagnéticas. Não é isso? Então, toda onda eletromagnética é uma onda transversal. Todas as eletromagnéticas. Agora, além disso, se você pensar em ondas em cordas, né? É que é muito rápida a vibração e nós não conseguimos enxergar isso. Mas se você pegasse uma corda de violão, por exemplo, e analisasse a propagação da onda numa corda de violão, você veria que é uma onda transversal também, tá? Então nós podemos citar aqui, além das eletromagnéticas, ondas que se propagam em cordas. Tá legal? E assim por diante, turma. Tá bom? Então esse é um conceito muito importante, também muito cobrado pelas provas de vestibular, que é uma onda transversal, tá? Então agora, para fazer a próxima definição, nós vamos apagar aí, então eu vou dar um tempinho aqui para você pausar o vídeo para fazer as suas anotações. Vamos lá? Muito bem. Pessoal, então ainda com relação à vibração das ondas, eu vou passar aqui para o número 2. Tá joia? Vamos lá. Qual seria a segunda classificação, que seria o oposto disso que nós acabamos de discutir, né? Então, o oposto em relação à onda transversal é a que a gente chama de onda longitudinal. Legal. O que é uma onda longitudinal? Onda longitudinal, então, como eu falei, é uma definição oposta à da onda transversal. Nós podemos entender como sendo uma onda em que a direção de vibração... Vamos lá, deixa eu só começar de novo aqui. Direção de vibração. Essa direção de vibração, ela é paralela à direção de propagação da onda. Tá joia? Muito bem. Então, as partículas estariam vibrando na mesma direção de propagação da onda. Isso é que é uma onda longitudinal, tá? Muito bem. Vamos tentar um exemplo? Professor, eu gostaria de um exemplo prático a respeito de uma onda longitudinal. Olha, eu me lembro de um dos melhores exemplos que nós temos a respeito de onda longitudinal. Quando nós éramos crianças, tinha um brinquedo muito famoso entre a molecada. Eu não sei qual o nome que se dá hoje em dia, né? Naquela época a gente chamava de mola, mola maluca, sei lá qual o nome que a moçada dá hoje em dia. Era uma mola que geralmente ela era colorida, né, de plástico, então você ficava passando de uma mão para outra, assim, era muito legal brincar com aquilo, né? Esse é o melhor exemplo de onda longitudinal. É que é difícil você enxergar, porque a mola fica em forma de U, né, como se fosse um arco. Mas se você conseguisse colocar ela em cima de uma mesa e bater numa extremidade assim, você vê que ela vai chacoalhando, né? Então o desenho que nós vamos fazer aqui é como se fosse uma mola desse tipo e nós vamos congelar o movimento dela, tá bom? Então seria isso aqui, turma. Vamos supor que você tem a molinha e que num determinado ponto aqui seria onde a onda está congelada ali. Tá legal? Então, se você escolhesse um ponto daquela molinha para fazer análise de vibração, vamos pôr esse ponto aqui em vermelho,
você percebe que esse ponto ele está vibrando aqui, ó, para frente e para trás. Então essa seta em vermelho representa a direção de vibração desse ponto. Tá legal? Agora, vamos supor que essa onda esteja se propagando para a direita, tá? Então essa seta aqui em azul representando a direção de propagação dessa onda. Olha lá, então as direções são paralelas, né? Então isso é que é uma onda longitudinal, aquela em que a direção de vibração é paralela à direção de propagação, tá certo? Aí a gente pensa nos exemplos então, né? Vamos lá. Qual um exemplo de uma onda que nós conhecemos, né, que tem uma estrutura longitudinal? O som, tá legal? Então, ondas sonoras. Se nós pensarmos nas ondas sonoras, imagine que você tem várias partículas, né? E que uma das partículas esteja vibrando por conta de uma fonte de som. Então essa partícula ela bate na da frente, a da frente vibra e bate na próxima, a próxima vibra e bate na da frente. Então você teria partículas que vão transmitindo a onda sonora e vão vibrando paralelamente a essa transmissão, tá? Então o som é sim uma onda longitudinal, um ótimo exemplo de uma onda longitudinal, tá bom? Beleza, pessoal, até aqui? Tranquilo? Então é isso. E vamos agora para a nossa última classificação, uma classificação um pouco mais técnica de ondas, porém muito importante, principalmente quando lá na frente nós estivermos estudando intensidade de onda, você precisa saber se uma onda é bidimensional, se é tridimensional, né? Então nós vamos analisar isso um pouquinho agora, tá bom? Então aquele momentinho para você fazer a sua pause aí e fazer as suas anotações. Manda bala. Beleza? Vamos lá. Queridos alunos, então a última das classificações que nós fazemos agora, com relação à dimensão das ondas, tá? Então vamos lá. Última classificação, dimensão das ondas. Muito bem. Olha, então aqui nós temos o primeiro tipo, que seria uma onda mais simplesinha, que nós chamamos de onda unidimensional. A onda unidimensional, turma, é aquela que se propaga de ponto em ponto, né? Então ela vai atingindo um ponto de cada vez. Então imagine que você tenha um pulso se propagando numa corda. Tá joia? Então vamos supor que seja esse aqui, ó. Tá legal? E aí nós temos alguns pontos aqui, essa setinha seria a velocidade de propagação desse pulso, tá? E aí nós temos alguns pontos aqui, ó. A, B e C. Eu gostaria que vocês pensassem junto comigo da seguinte maneira, veja só. Quando esse pulso atinge o ponto A, ele põe o ponto A em vibração. O ponto A estava em repouso e entra em vibração. Mas esse pulso ele não consegue colocar os pontos A e B, que estavam em repouso, em vibração ao mesmo tempo. Claro que quando a onda estiver mais para frente, esse pulso, na verdade, estiver um pouco mais para frente, ele vai atingir os pontos A e B, os dois podem estar vibrando, entretanto, ele põe primeiro o A para vibrar, para depois colocar o B. Esse pulso não consegue colocar os dois pontos ao mesmo tempo para vibrar, tá? Então isso é o que a gente chama de onda unidimensional. Exemplo, onde é que nós temos uma onda unidimensional? Turma, ondas em cordas, tá certo? Basicamente, né? Agora, se nós pensarmos num pulso, seria a classificação número 2, aqui, ó, bidimensional. Como seria um pulso
bidimensional. Turma, esse pulso, então, ele já tem uma propagação onde ele consegue atingir vários pontos ao mesmo tempo. Como seria isso, né? Imagine que você deixou uma gota de água cair na superfície de um lago. Então, imagine, não necessariamente um lago, pode ser até uma poça, né? Imagine uma poça d'água, uma coisa mais próxima. Ou uma piscina, né? Pode ser uma piscina pequena, de fibra, né? Uma piscininha que você tenha lá, né? Que você está brincando com a moçada ali. A água, de repente, você saiu, todo mundo saiu, a água foi ficando paradinha, paradinha, e de repente ela está estática. Você pega um pingo d'água, né? Solta ali um pingo d'água, ou joga uma pedrinha. A hora que esse pingo bate na superfície da água, você vê que ela se propaga em forma de circunferência. Não é isso? Então, isso é o que a gente entende como uma onda bidimensional. Vamos supor que você tenha uma onda bidimensional aqui, tá? Então, a origem, vamos supor que a origem dessa onda foi nessa parte central aqui. Tá joia? E aí, então, essa onda, ela está se propagando dessa maneira aqui, ó. Então, essas setas em vermelho, isso aqui é até um nome técnico, viu, turma? A gente chama isso mesmo de raio de onda mesmo, tá? Então, essas setas que eu estou fazendo aqui em vermelho, nós chamamos de raio de onda. E essa superfície em azul, nós chamamos de frentes de onda. Eu coloco o nome aqui para vocês, tá? Então, olha só. Você percebe que nesse momento, se nós destacarmos dessa circunferência em azul pontos, então eu teria aqui ó, um ponto A, aqui um ponto B, ponto C e um ponto D aqui. E além desses 4 pontos, infinitos outros pontos que estão sobre essa mesma circunferência, todos agora são colocados em vibração simultaneamente. Percebeu o que é uma onda bidimensional? Tá certo? Então, essa onda, você fala, poxa, professor, então vamos pensar, né, numa onda, um exemplo disso, né? Seria ondas na superfície de um lago. Tá joia? Entretanto, nós temos também outras situações em que ondas bidimensionais se formam, né? Vocês poderiam pensar, por exemplo, num abalo sísmico, em que a onda vai se propagando superficialmente. É algo semelhante a isso aqui, tá certo? Então, ondas bidimensionais nós temos aí no cotidiano também, tá bom? Muito bem. E aí, a sua anotação para a gente ir para a parte final agora, falando sobre a onda tridimensional. Vamos lá? Muito bem. Esse último formato, essa última classificação que a gente vai fazer, ainda dentro da dimensão das ondas, para nós é a mais importante, tá? Veja, se você observar as ondas que nós acabamos de discutir, a onda unidimensional, então, era uma propagação através de pontos. Você tinha um pulso que ia atingindo pontos de uma mesma corda, só que um ponto de cada vez. Você percebe agora que aquela onda, eu esqueci de anotar, né? A nomenclatura na onda tridimensional eu coloco para vocês. Você percebeu que a onda bidimensional ela já atinge um conjunto de pontos, mas forma ainda uma linha, não é verdade? Então, o conjunto de pontos atingido pela onda, então todos aqueles 4 pontos, né? A, B, C e D, que eu coloquei ali, e mais os outros, todos infinitos entre eles, estavam em repouso num momento antes e num momentinho depois a onda já os atingiu todos simultaneamente. Então, a onda bidimensional, ela tem uma ação através de uma linha, tá certo? Então, por último aqui, a onda, classificação número 3, tridimensional. Muito bem. O que é uma onda tridimensional?
Moçada, essa onda ela é extremamente importante, tá? Por quê? A onda tridimensional ela se propaga no espaço, não é isso? Então vamos imaginar que você deu origem à onda nesse ponto aqui, tá bom? E que essa onda está se propagando no espaço. Então vamos supor isso aqui, ó. Então, uma onda caminhando no espaço. E essas superfícies que eu estou desenhando aqui são superfícies de ação dessa onda. Então, todas as partículas que pertencem a essas superfícies estão sendo atingidas simultaneamente por essa onda. Veja, então, faça a análise comparativa entre os 3 tipos de onda que nós discutimos até o momento. A primeira era uma onda pontual, né? Então ela ia atingindo um ponto, um único ponto de cada vez. A segunda foi uma onda que já atingia um conjunto de pontos, só que aquele conjunto de pontos pertencia a uma linha, tá certo? Essa é uma onda em que o conjunto de pontos que está sendo atingido pela onda pertence a uma superfície, que são essas superfícies em vermelho que eu coloquei aqui, tá bom? Essas superfícies em vermelho, como eu falei para vocês agora há pouco, né? O nome delas são frentes de onda. E em preto aqui nós temos o raio de onda. Muito bem. Agora, exemplos, né? Professor, onde é que nós temos ondas tridimensionais? Se vocês pensarem naquele acidente que aconteceu em Beirute recentemente, fica bem visível o que é uma onda tridimensional, né? Então você tem uma propagação de luz e calor tridimensionalmente, também de som, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que essa é a onda muito importante para nós, para os nossos estudos, tá? Então vamos colocar exemplo aqui. Quais são os exemplos das ondas tridimensionais? Som e luz. Tá joia? Como eu falei, isso vai ser muito importante lá na frente. Na hora que nós estivermos calculando intensidade de onda, tá? A intensidade de onda, já vou adiantar, ela é definida de acordo com a região de atuação da onda, a área de atuação. E se você observar esse desenho aqui, ó, quais são essas superfícies que eu acabei de desenhar? Elas seriam cortes de esferas. Então você tem a onda originada num ponto e ela vai se propagando, e se você congelar a propagação dessa onda num determinado instante, você vai ver que ali você tem o formato de uma esfera. Então essas superfícies que eu desenhei aqui, eles seriam cortes de esferas, que é o das partículas que estão sendo atingidas pela onda naquele instante, tá certo? O conjunto das partículas que estão sendo atingidas naquele instante. Tá joia? Muito bem. Então essa é a última classificação que nós fazemos da onda tridimensional, tá? Eu volto na sequência, dando continuidade no nosso curso de ondulatória, mas essa parte inicial sobre classificação de ondas, a gente termina aqui. Aí depois nós vamos continuar com um estudo matemático, vamos aprender a calcular a velocidade de uma onda, equação, né, a função de onda, como é que a gente faz para estruturar essa função de onda, e assim vai embora, tá? Então, pessoal, quero agradecer muito a atenção de todos vocês, desejar um forte abraço, bom estudo para todos aí, e sempre lembrando, né, o conhecimento, ele é construído passo a passo, tá? Nunca nós vamos conseguir chegar num ponto em que nós vamos dizer, agora eu estou na plenitude do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, também não existe ninguém que tenha zero de conhecimento. Todos nós temos
a nossa parcela de conhecimento, né? E aí, se a gente for sempre construindo isso passo a passo, né, na sua profissão, no seu cotidiano, você vai perceber isso, né? Nunca existe a plenitude. Quanto mais você aprende, isso é uma frase de um físico muito famoso no Brasil, né, o Marcelo Gleiser, e uma vez ele comentou isso, e ele falou que e é uma realidade, né? Quanto mais a gente aprende, aí mais a gente vê o quanto nós temos a aprender ainda, né? Então isso é muito interessante. Gostei muito dessa colocação e isso é uma realidade, né? Como professor de física aqui há muitos anos, já enxergo isso. Mas lá desde o começo, quando eu estava na condição de estudante, né, foi o que me fez me apaixonar pela ciência. O fato de que nunca você vai estar no topo, na plenitude. Nós estamos sempre no caminho. Isso é muito importante. Mas não podemos desistir, né? Um passinho de cada vez, tá bom? Um abraço, moçada. Valeu, obrigado pela atenção. Até mais.